pensamos na ressurreição de Jesus, pensamos na gloriosa verdade a respeito das garantias que Ele oferece a todos aqueles que creem nessa ressurreição, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso que todos nós que cremos em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus e entendendo que Ele ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai, esses também estão livres da condenação, do pecado e da morte, porque também em Cristo eles também foram ressuscitados. Assim como Cristo morreu, aqueles que creem nele morreram com Cristo, e assim como Ele ressuscitou, todos que creem nele também ressuscitaram. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O assunto, o poder que ressuscita também opera em nós. O texto que eu quero trazer à tona é 1 Coríntios 6:14, quando diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui o apóstolo Paulo ele traz à tona algo extraordinário, uma verdade central do Evangelho, onde está submetido duas proposições. A primeira, trazendo uma fundamentação, e a segunda, trazendo uma esperança escatológica para cada um de nós. A fundamentação é que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. O próprio Senhor, o Pai eterno, ressuscitou Jesus dos mortos, e agora Jesus veio à vida, e essa vida trouxe vida a cada um de nós. E a promessa é que, estando em Cristo, cada um de nós, quando vinculados a Cristo, pelo sangue derramado lá no madeiro, agora também acessamos o Pai por meio de Jesus. E essa promessa não está apenas no tempo futuro, escatologicamente falando. Ela tem um quê de presença, de atualidade, porque quantos de nós estávamos mortos, estávamos separados, distantes da glória de Deus, sem vida, sem expectativa, mas o Senhor, quando entrou pelo seu Espírito em nós, nos deu vida. Por isso que essa palavra ressuscitar tem muito a ver com vivificação, trazer uma nova vida, restaurar, restabelecer um ambiente, transformar um cativeiro de prisão em liberdade, transformar morte em vida, transformar dor em esperança posteriores. Por isso que eu e você devemos nos alegrar sempre no Senhor, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que vai nos levar até aquele estágio final, onde estaremos eternamente com Ele. Por isso que Paulo também fala que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até aquele grande dia que eu e você nos encontraremos com nosso Senhor, o nosso Salvador amado. E isso nos traz uma verdade significativa, que não estamos mais como éramos, no reino das trevas, separados por meio do pecado e da iniquidade, da inércia, que faz com que a gente paralise, mas agora a gente foi alcançado pelo amor de Deus. E por isso, esse poder que trouxe a vida a Jesus, também traz a vida a você. Você que abre o seu coração e que se dispõe a acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus, que confessa com sua boca e crê em seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o poder de Deus é salvação para aqueles que creem. Quem crê em Jesus logo é tomado pelo poder do Senhor, movido pelo seu Espírito, o qual é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu e você precisamos acreditar que essas promessas estão a todos aqueles que creem e deixamos de ser criaturas apenas para agora ser filhos amados do Senhor. Sim, antes éramos escravos, mas agora somos livres. E Ele ainda nos dá a condição de que Ele não nos trata apenas como servo diante desse reinado, como súdito, mas Ele nos trata como Pai. E nós seremos filhos amados do Pai. Por isso que eu e você precisamos agradecer ao Senhor por esse tempo tão glorioso, que o poder de Deus se manifestou na sua vida e agora você é uma nova criatura em Jesus Cristo.
Por isso que eu quero agora encerrar com 3 aplicações práticas para a minha vida e para a sua. A primeira delas, creia no poder da ressurreição em sua vida, não para depois, mas agora. Você agora foi ressuscitado com Cristo, não esperando para escatologicamente acontecer no futuro, em que Cristo vem buscar a igreja, mas já começou sua ressurreição agora, que você estava morto para Deus e agora você está vivo para Deus, mediante Jesus. Efésios 1, 19 e 20 diz assim, uma parte apenas desses versículos: a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Esse ele aqui está se referindo ao próprio Deus, que fez com que Jesus foi ressurreto, foi voltado à vida por meio do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, viva como quem foi ressuscitado espiritualmente. Será que as pessoas em sua volta identificam como que você foi revalidado em Deus, foi revisto, foi vivificado por esse Espírito Santo e que agora não mais você vive, mas agora quem vive em você é Jesus Cristo. Aquilo que outrora você fazia pela carne, você não faz mais, porque quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E isso vai identificar que você foi ressurreto, que você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Por isso que lá em Romanos 6:4 diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andemos nós também em novidades de vida. Você e eu fomos resgatados do império das trevas, do reino deste mundo, para agora vivermos uma novidade de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva diferente e você vai estar dando a Jesus Cristo a conhecer a todas as pessoas em sua volta. Terceiro lugar, terceira lição para nós, não tema a morte, ela não é o fim. Por que ela não é o fim? Porque é apenas uma vírgula, depois dessa vírgula, a eternidade está aí. E você vai viver eternamente ao lado do seu Senhor. Então a morte não deve ser angustiante para aqueles que creem em Deus, mas um passaporte para a vida eterna. Creia que o Senhor, Ele está cumprindo com o seu propósito em sua vida e você tem um estilo de vida totalmente diferente, porque você não se angustia pela morte, pela finalidade desta era, mas que você sabe que sua vida está escondida em Deus. Como diz aqui João 11:25, o próprio Jesus falando, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, vai viver eternamente, porque já foi ressuscitado ainda neste mundo com esse corpo. Por isso que eu quero trazer uma pergunta desafiadora para você e um desafio. A pergunta é, qual área da sua vida parece estar sem vida? Um relacionamento, seu ministério, sua intimidade com Deus, qual dessas áreas? E o desafio é, hoje declare, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus pode ressuscitar essas áreas na sua vida. Talvez um relacionamento quebrado, talvez uma situação que você perdeu o controle, o Senhor pode ressuscitar na sua vida. Ore com fé e peça que o poder da ressurreição opere também em você, trazendo sobretudo a vida onde há morte, alegria onde há tristeza e harmonia onde há confusão. Hoje, a palavra-chave, ou termo, foi ressurreição e poder. E eu queria que você lesse de forma complementar 1 Coríntios 15, versículos do 20 ao 22 e Filipenses, capítulo 3, você vai ler o verso 10 e o verso 11, complementando esse momento de reflexão. Quero fazer uma oração sobre você, a sua casa e a sua família. Vamos juntos? Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, obrigado por esse dia, por esse momento de reflexão, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Ó Deus, que possamos entender que com Cristo somos mais que vitoriosos, que agora a vida que temos não vivemos para nós, mas vivemos para Jesus, que agora estamos sepultados com Ele lá
naquela cruz, mas que daquela cruz houve uma renúncia, uma transformação, uma vivificação sobre nós. E assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E agora estamos em regiões celestiais. Que haja entendimento, esclarecimento, maturidade e motivação sobre tudo isso e muito mais que o Senhor tem a declarar sobre nós. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém.